Igreja, aleluia, glória a Deus, Senhor. Se nós estamos aqui é porque nada é impossível para Deus, porque um dia Deus veio e enviou seu Filho e morreu por nós e nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje, irmãos. Eu quero glorificar a Deus por isso, porque através do ato de Jesus, através da morte de Jesus, nós estamos hoje aqui. Então, Jesus, você é tudo para nós, você é tudo para a gente, Jesus. Nós somos seus dependentes, nós não podemos viver sem você, Jesus. Jesus, você é o nosso Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Eu cumprimento a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Meu nome é Paulo. Sou casado com a Elisângela. Está sentada ali. E graças a Deus, Deus é que me trouxe aqui, Jesus é que me colocou nesse lugar aqui para passar uma mensagem para vocês. Essa mensagem não veio do meu coração, não veio da minha mente. Foi no dia que o pastor me convidou para pregar no culto. Jesus já começou a falar comigo naquela madrugada. Não conseguia dormir mais. E veio essa palavra e eu meditei nela quase a semana toda. E graças a Deus está acontecendo do jeito que Jesus falou que ia acontecer, né? Quando falou na canção aí, em que Jesus é tudo na vida de uma pessoa, é verdade, meus irmãos. E Ele que transforma a vida das pessoas. Eu digo pela minha vida, porque até um tempo atrás, né, um tempo que não é muito distante, apesar de ser convertido há 8 anos já, até um tempo atrás, uma questão de uns 2 anos mais ou menos, eu não pensava em congregar numa igreja e ficar assim, congregando na forma de um dia deixar Deus usar, no ponto de subir aqui e deixar Deus usar a minha vida através de uma palavra, né? Mas nesses 2 últimos anos, Deus tem me pegado de um jeito, através das mensagens que nós vemos assistindo, a gente vem no culto e cultua a Deus, e através dessas mensagens, Deus vem falando com a gente, comigo, com a minha esposa, tenho certeza também, e com muitos irmãos também, e algo foi mudando dentro de mim, algo foi mudando. Hoje já eu vejo diferente. Eu já não consigo mais ficar sem vir no domingo e na quarta na igreja. Eu já não consigo mais deixar de participar do curso de casados. Eu já não consigo mais deixar de adorar a Deus. Hoje é diferente, algo... E eu não quero só que isso seja para mim. Eu quero que Deus use a minha vida para que passe para as pessoas, né? Em nome de Jesus Ele vai fazer, né? Então, eu até comentando com a minha esposa no começo, eu falava... Vamos congregar nessa igreja, mas que seja só no domingo. A gente vai no domingo, ouve a palavra e fica meditando nela a semana toda e ela vai fazer o efeito na nossa vida. Cada dia a gente pega um pedacinho dela, mais ou menos assim. Mas não é assim que Deus quer fazer com a gente. Deus quer nos dar uma palavra todo dia. Deus quer nos renovar todos os dias, né? Se for possível, todas as horas. Porque durante um dia, muitas vezes, nós pegamos... Né? O dia é muito comprido, 24 horas. Temos que ter uma palavra toda hora, então, se for possível, né? E hoje eu já vejo assim, eu quero assim, né? E eu comecei a entender que eu quero ser servo. Eu não sabia que eu queria ser servo. Eu quero ser servo de Deus. Eu não sei se vocês querem, mas eu quero ser servo de Deus, né? Eu acho que a melhor coisa que tem deve ser servo de Deus, e eu quero ser servo de Deus, né? E mediante a isso, essa palavra veio, por isso que eu digo, veio para mim, Deus veio falar comigo nessa semana, através dessa palavra. Né? Vamos ler, vamos abrir nossa Bíblia, vamos ler essa palavra, que está lá em Mateus, no capítulo 25, e o versículo 23. Quem achou, diga amém. Tem crente rápido aqui, hein? Vamos lá. Mateus 25, versículo 23, o primeiro. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então entra no gozo do Senhor.
do teu Senhor. Agora vamos ler o versículo de número 26. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Agora vamos pular para o 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia. Bom, irmãos, esses 3 versículos que eu li aqui, ele já é o desfecho de uma parábola que Jesus estava ensinando para os seus discípulos e para as pessoas, já é o desfecho, né, dessa parábola. Aqui ele fala de servo, ele está falando do servo bom e fiel e do servo negligente e mau, né? Ou seja, ele está falando para o servo. Essa palavra é para nós que somos servo. E se eu decidir ser servo, essa palavra é para mim. Se alguém decidiu ser servo, essa palavra é para você também, meu irmão. Fique atento a ela, né? E essa palavra me chamou muito a atenção, o desfecho dela no final, quando Jesus fala que aquele servo que foi fiel, porque essa parábola ela se desenrola mais ou menos assim, eu vou dar uma explicadinha meio por cima dela. Ela se desenrola no Jesus ensinando através da vida de um fazendeiro. Um certo fazendeiro foi, chamou os seus servos, 3 dele, e deu na mão de cada servo uma quantia mediante a sua capacidade. E se ausentou um tempo. E quando voltou, ele foi ver o que tinha acontecido com aquilo que ele tinha deixado na mão daqueles servos, né? Um dos servos, que tinha pegado uma quantia um pouco maior, mediante a sua capacidade, duplicou, que era 5 no caso dos talentos. O outro servo, que tinha pegado 2, também foi lá e multiplicou. E o terceiro servo, que pegou apenas 1 talento, mas mediante a sua capacidade, ele não fez nada. Ele simplesmente guardou para ele aquilo ali, enterrou em algum lugar e não fez nada com aquilo ali, né? Quando o fazendeiro chegou, o dono, o senhor deles chegou, ele chamou aqueles 2 primeiros de servo fiel e bom, né? E falou que eles vão entrar na alegria do Senhor. Isso daí Jesus estava fazendo essa parábola em referente ao reino dele, né? Entre Deus e nós, entre Jesus, o que Jesus nos entregou e o que nós vamos fazer com aquilo que Jesus nos entregou, né? E o terceiro servo, aquele que não fez nada com aquilo, ele teve uma promessa na vida dele de ele ir deixa eu ler de novo aqui, de ele ir para as trevas exteriores, onde haveria muito pranto e ranger de dentes. Então é uma promessa muito ruim para os servos. Então nós que somos servos, nós temos que ficar atento ao que Deus está querendo com a gente. Eu tenho certeza que Jesus entregou para todos nós aqui alguma coisa, através de Deus. Quando ele morreu na cruz e depois ressuscitou, deu para ele um poder de nos entregar algo, né? Primeiro foi a salvação. Ele já nos entregou a salvação de cara. Se a tua vida não está tão bem assim, pode esperar que no final, se você for fiel e bom, no final, você vai entrar na alegria do Senhor. Então, quando Jesus nos entrega essa salvação, que é algo que Ele entregou na nossa mão, mediante a nossa capacidade, né? Eu falei salvação aqui, né? Mas muitas outras coisas Ele entregou na nossa mão. Através do sacrifício dele, Ele entregou a restauração do nosso casamento. Ele entregou a sua restauração física, porque Ele levou sobre Ele todas as enfermidades, então Ele entregou em nossas mãos. E o que nós fazemos com isso? Nós pegamos e guardamos só para nós essas bênçãos que Deus nos dá, e enterramos e ficamos esperando o dia dele falar, vivendo nessa alegria momentânea por enquanto? Ou nós pegamos essas coisas que Ele nos deu e vamos levar para as pessoas, né? Mas como que é, irmão, levar a minha saúde que Deus me restaurou lá na cruz para as outras pessoas? É usar a minha saúde em prol do reino. É servir ao reino de Deus com as minhas pernas, com os meus braços, com a minha inteligência, com aquilo que Deus me deu e restaurou através de Jesus. Jesus restaurou essa nossa saúde, né? Então é para nós usarmos essa nossa saúde em prol do reino dele, né? Ajudar as pessoas, né? Levar, de repente, mantimento para aquelas pessoas que estão mais distantes, que de repente não tem como, né? E também a salvação. Mas como que nós vamos levar a salvação para as pessoas, né? Jesus nos salvou com o seu sacrifício.
né? E quando nós aceitamos Jesus, nós fizemos a primeira parte desse ato. Nós aceitamos Jesus e assim garantimos a salvação, lógico. Mas se eu não levar isso para ninguém, eu posso correr o risco de ser o servo negligente. E como que eu levo a salvação para alguém, irmãos? Eu tenho que apresentar Jesus para alguém. Eu tenho que chegar para aquelas pessoas que eu conheço, que estão à minha volta, e falar que existe um Jesus que salva. E apresentar Jesus para ela. Assim como um dia apresentaram para mim Jesus. Eu era perdido, eu não sabia de Jesus. Eu só sabia que assim, Jesus existe, Deus existe, tudo mais, e que Ele abençoa as pessoas. Mas eu não sabia que Ele poderia me salvar nesse ponto. E aí quando essa salvação vem, nós temos que levar, nós temos que ser o servo bom e fiel. Nós não podemos ser o servo mau e negligente, né? Deus está falando comigo para mim ser um servo, né? A princípio todos nós somos servos. Então nós podemos escolher que tipo de servo que nós somos, né? E algo que eu refleti muito nesses dias e comecei a ver que tipo de servo que eu era diante de Deus, né? E em alguma dessas reflexões eu percebi que eu não era um servo tão bom e tão fiel assim. E mesmo muitas vezes vindo na igreja, nos cultos e tal, mas muitas vezes eu deixava de atender a minha família, de servir a minha família corretamente. Muitas vezes eu deixava de servir o meu vizinho, mas eu estava sendo santo porque eu vinha na igreja, né? Deus está falando comigo para me fazer o que Ele está fazendo para fazer, não o que eu quero fazer. Então eu tenho que começar a esvaziar minhas vontades e fazer o que Ele fala. Se Ele fala, olha filho, aquilo que eu te deixei é para você multiplicar, né? Muitas vezes as pessoas querem multiplicar somente o que elas têm, somente para ter uma vida confortável e tudo mais. É bom, é gostoso, devemos também fazer isso, mas nós temos que ficar mais preocupados com o reino de Deus. E multiplicar é no reino de Deus. O reino de Deus, quando for multiplicado por nós, no dia que Jesus voltar, no dia que Ele vir buscar a sua igreja, o que Ele vai fazer? Ele vai separar as nações e vai começar a falar, bom, os da direita são os servos bons e fiel. Os da esquerda vão ser os maus e negligentes. Mesmo aqueles que aceitaram a Jesus de repente, né? Mesmo aquele, está dizendo a palavra, que é um servo mau e negligente. Aquele que não fez nada, pegou aquilo que Deus deu e guardou e enterrou. Não fez nada, usou só para si. Ele não foi servo, ele pegou a salvação e não serviu ninguém. Só serviu para ele próprio. Será que algum de nós é assim? Eu acredito que não, porque nós temos a oportunidade de ainda ser, ninguém aqui ainda está morto. Quando nós estamos vivos, nós temos a oportunidade de ser servo, servir as pessoas mesmo. Primeiro a gente serve as pessoas com o reino de Deus e depois leva ajuda junto. Se possível até junto, em nome de Jesus, né? Temos que levar. A gente vê que nessa igreja as pessoas fazem isso aqui. Ajuda muito as pessoas, né? E levam mantimentos, e leva também a palavra de Deus. Então nós estamos no caminho, né? E nós temos que se empenhar, intensificar isso cada vez mais, né? E essa palavra também me chamou muito a atenção, que fala servo bom, e no outro fala servo mau. Todo mundo sabe a definição de bom e mal. Bom vem da parte de Deus, mal vem da parte do diabo, de maldade, né? Então significa, aí as pessoas ficam pensando, bom, então se eu for um servo mau, eu sou um servo do diabo. Não, também não é assim. Você pode ser, de repente, se a pessoa deixar de ser um servo bom, ela pode muitas vezes abrir uma brecha e acabar sendo um escravo do diabo. Porque o diabo, ele não tem servo. O diabo só tem escravo, porque ele não é rei. Ele não é rei, ele só tem escravo, não é? E o diabo, ele não consegue os seus escravos falando a verdade, porque ele é mentiroso e enganador. Ele chega numa propaganda de televisão de cerveja, o que ele mostra? As pessoas saudáveis, bonitas, rindo, todo feliz, se enchendo a cara de cerveja. Todo mundo sabe que isso é mentira. Ele não chega falando, olha, se você virar um alcoólatra, você vai morrer de cirrose, ou você vai acabar com o seu casamento, ou você vai viver na sarjeta, você vai ser humilhado. Ele não fala isso, porque ele mente na propaganda dele. Jesus chega diferente, chega, olha meu irmão, se você é um advogado, você vai lavar o pé do seu funcionário, porque Deus quer que você sirva, Deus quer que você leve a palavra para as pessoas, e muitas vezes a gente tem que sair da nossa roupa que nós colocamos, e colocar aquela roupa que Deus quer colocar na gente, aquela roupa de profeta, aquela roupa de levar a palavra de Deus, né? E tem acontecido muitas coisas nesses anos, nesses 2 últimos anos, talvez 2, né, amor? Que a gente, 2 para 3, né? Há 8 anos que eu e minha esposa já somos convertidos. Mas eu acho que essa intensidade começou agora. Essa intensidade, muitas vezes, nós fizemos muitas coisas nesses anos anteriores. Nós servimos também muitas vezes, mas eu acho que o entendimento era outro. Eu acho que era um entendimento esperando servir para ser reconhecido. Nós não vamos ser reconhecidos pelas pessoas. Quem vai nos reconhecer vai ser Jesus quando Ele voltar.
e vai falar, você sim vai vir para o meu lado, você é o da direita, e mais uma vez, ele não vai reconhecer aqueles. Se nós esperarmos reconhecimento das pessoas, porque nós servimos elas aqui, é perigoso a gente ir lá para aquele lugar que a gente não quer ir. Porque a gente tem que ser reconhecido por Jesus. Então nós temos que fazer o que Ele quer, e não o que a gente quer, né? Eu quero fazer o que Jesus quer, eu não quero mais fazer o que eu quero fazer, né? Eu quero, tem uma luta comigo, sim, acho que todo mundo aqui tem. É natural isso. E glória a Deus que nós temos essa luta. Quer dizer que nós estamos em confronto, nós estamos aprendendo alguma coisa. Está vindo alguma coisa na nossa vida, né? Em nome de Jesus, né? E algo também que me chamou muita atenção, né? Ou melhor, vou falar um testemunho, né? Aqui da igreja a gente vê vários testemunhos, né? Mas uma certa vez o pastor lá me ligou, um belo dia lá, ele falou, Paulinho, o que você está fazendo? Eu falei, não, meu carro quebrou, vou ali comprar umas peças. Ele, não, fica aí, eu vou aí, hoje eu vou te servir. Do nada o cara me liga e fala, eu vou te servir. Eu falei, vixe, o pastor Vavá, o rapaz tem um cargo, tem uma posição e tudo mais, né? Eu falei, bom, vem então, né? Ele foi e falou assim, onde você quer ir? Eu falei, não, eu precisava ir. Não, vamos lá, onde você quer ir agora? Não, vamos para lá. E fiquei, ele ficou, parecia um motorista, né? Mas ele me serviu de uma forma assim que Deus, sei lá, tocou no coração dele para ele fazer aquilo naquele dia, né? Então, é esse coração que a gente precisa ter, né? Outra vez, o Wagner, uma vez o pastor Renato se ofereceu para andar com ele durante o dia, ele trabalha fazendo vendas durante o dia, né? E falou, não, eu vou com você, passa lá em casa de carro, nós vamos. No sol, o dia todo no sol, imagina. O pastor Renato lá andando ficou vermelho, que nem um pimentão. E Deus usou eles, Deus usou a vida deles, expulsaram o demônio, oraram e fizeram tudo. Né? E ele falou, vou te servir, Wagner, eu vou pagar o almoço para você. Né? Acho que nem precisa lá, porque o Wagner é muito conhecido lá, todo mundo paga o almoço para o Wagner lá, né? Ele come na casa dos clientes lá, né, Wagner? Aleluia. Então, servir o reino de Deus é muito bom. Apesar de que daí Jesus ainda chega e fala, olha, meu filho, ele é verdadeiro, ele não mente quando ele chama a gente para servir. Ele fala, olha, você vai ter que se humilhar, olha, você vai ter que perdoar, olha, tudo isso faz parte desse contexto. Todas essas questões faz parte dessa parte de servir e de duplicar o que Deus te deu, né? Puxa, é tão lindo ver quando as pessoas falam assim, puxa, olha, graças a Deus fulano um dia me convidou para ir na igreja. E hoje, né, graças a Deus, essa pessoa me chamou e, puxa, eu poderia de repente estar morto, de repente eu poderia estar até vivo, de repente eu poderia estar com o casamento destruído, né? É lindo ver essas coisas, né? E a gente precisa de ver mais vezes isso. A gente precisa ter esses testemunhos e dar esses testemunhos para as pessoas, né? Realmente se entregar, né? Já que nós estamos entrando nessa obra, vamos se entregar. Vamos entrar com ela, vamos servir mesmo. O que nós temos para oferecer? Nós mesmos. Nós mesmos. Vamos esquecer das coisas, vamos servir a Deus com vontade, servir a Deus naquilo que Ele quer que nós façamos para Ele, né? E até eu também marquei um outro testemunho de um pastor da igreja onde eu congregava. O pastor, ele era juiz daqui de Campo Grande, da vara de... juiz de paz, que efetua casamentos. E quando na época de encontro, ele era lá, ele estava lá, lavando o banheiro, gostava de fazer os serviços mais simples. Ele queria servir, ele tinha entendido o propósito, ele saía do cargo dele, ele saía da posição dele, ele não se importava com isso, né? Deus chama a gente para isso, Deus chama a gente para a gente descer um pouco daquilo que nós achamos que nós alcançamos e começar a se entregar a Ele, começar a servir Ele mesmo com vontade, servir Ele com aquilo que Deus está nos dando. Se Deus está nos dando uma inteligência, coragem, força, às vezes dinheiro, temos que servir as pessoas que estão precisando. A gente vê muito aqui na igreja as pessoas servindo as pessoas. Um necessitado vai lá e serve ele, serve o irmão, né? Jesus, quando Ele estiver separando as nações, aí Ele vai falar para as pessoas, não, estou separando, os outros vão chiar, por que não está sendo separado por Ele? E Ele vai falar, não, porque esses aqui me serviram. Aí, mas ainda vão até perguntar, como que nós te servimos? Aí Ele ainda vai falar, não, quando vocês serviram os pequeninos, quando vocês serviram aqueles que estavam necessitados aí na terra. E quando vocês fizeram isso, vocês estavam me servindo. E aqueles que não fizeram isso, Ele vai falar, vocês, para vocês merecem o fogo do inferno, porque vocês só aceitaram Jesus de boca e não de coração. Só aceitou Jesus e continua na mesma vida, sempre guardando só para você o que Deus te dá, né? O que Deus nos dá é para a gente repartir, é para entregar para as outras pessoas. Tudo que Deus nos dá é para a gente repartir, até a salvação.
porque nós podemos apresentar para as pessoas, né? Em nome de Jesus, né? Algo interessante também que eu coloquei, né? Em que Jesus fala, né? O maior entre vós deverá ser servos, né? E graças a Deus na nossa igreja nós vemos isso. Os pastores, que são no caso os maiores da igreja, são servos. Eles servem. Eu acho que qualquer um que conhece os pastores aqui sabe disso, que eles são servos, eles servem, né? Não estou falando só para exaltar a vida deles e tal, né? Porque quem nós temos que exaltar é Jesus. E eu tenho certeza que foi Jesus que colocou no coração deles essa verdade de servir mesmo, servir, né? Mas aí, Paulo, você está falando agora que os servos e tal, tem dois tipos de servo. Sim, tem dois tipos de servo, né? E quem está lá fora, quem não aceitou Jesus, esse ainda não é servo, né? Então, qual que é a nossa obrigação? É ir lá chamar essas pessoas para ser servos. Apresentar Jesus para essas pessoas, trazer essas pessoas para serem servos primeiro, elas vão ser servos e depois elas vão começar a servir e ser bons servos. Servo fiel e bom. No começo, às vezes, as pessoas não são fiel e bom, né? Mas eu tenho certeza e acredito em Deus e em Jesus, que se nós fizermos a nossa parte, muitos vão estar lá nessas nações. Muitos vão estar lá quando eles for separar. Muitos mesmo, né? Aceitar Jesus, de repente, é a porta estreita. Viver sendo servo é o caminho estreito, né? E é isso que Ele quer de nós, que nós que nós entremos pela porta estreita, aceite Ele, receba Ele, e depois caminhamos na porta estreita, né? Servir as pessoas, todas as pessoas que estão à nossa volta, não importa quem seja. Jesus, Ele serviu, e eu imagino que quando Ele estava na cruz lá, Ele não falou: Deus, você só salva aqueles que me deram a força aí na terra. Você só salva aqueles que me ajudaram indiretamente aqui na minha caminhada e tal, que não estão me xingando tanto aqui. Ele falou: perdoa todos, né? Então nós temos que ser servo. Muitas vezes vai ser duro. Imagina servir aquela pessoa que a gente não gosta. Servir aquela pessoa muitas vezes que traiu nossa confiança, muitas vezes que nos apunhalou pelas costas no sentido mesmo da palavra, muitas vezes uma pessoa que nos roubou, muitas vezes uma pessoa que até bateu na gente. Como é que vai ser? Nós temos que servir, né? A palavra fala, é servo, né? Então eu declaro que todos vocês, aqueles que já aceitaram a Jesus e que são servos, vocês serão servos fiéis e bons, porque vocês já são, porque vocês estão aqui ouvindo a palavra de Deus. E eu acredito que todos nós temos essa vontade de fazer o bem, de ajudar, né? E é isso que eu quero para a minha vida e para a vida da minha família, né? A primeira coisa que eu já veio na minha mente: eu tenho que servir minha esposa, tenho que servir meus filhos. Eu tenho que servir, né? Maridos, sirvam suas esposas com amor. A palavra fala: maridos, amem suas esposas. Esposas, sirvam seus maridos com submissão, né? Conheçam primeiro, saber o que é submissão, que às vezes é uma palavra que chama um pouco de atenção, e depois vocês vão saber que isso é bom e não é ruim, né? Pais, sirvam seus filhos também, sem muitas vezes atormentar eles, mas ensinar eles da maneira correta. Olha na Bíblia. Se a gente ler na Bíblia, a gente vai ver como Jesus quer que a gente ensine os filhos, né? Filhos, sirvam seus pais com obediência, né? Com respeito, né? Mostrando para os seus pais que vocês realmente estão aprendendo o que eles estão te ensinando. Não só para fazer um charminho e ganhar um videogame, mas realmente para vocês falar assim: pai, olha, o que você está falando é verdade. Eu quero ser isso aí, pronto, né? Eu quero ser, em nome de Jesus, né? Felipe, deve estar lá para o fundo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer por essa palavra que Ele nos deu. Amém, Senhor. Oh Deus maravilhoso, Senhor. O Senhor é santo e poderoso, Pai. Não há outro Deus como Tu, Senhor. O Senhor que governa tudo, Pai. Se não fosse Jesus, não teria nada aqui, Senhor. Senhor, nós queremos Te glorificar, Senhor. Nós queremos Te exaltar, Te louvar, Senhor. Porque o Seu poder é imenso, a Sua glória, Senhor, vem através da Sua palavra em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, eu Te peço nessa noite, Senhor, essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração, meu Pai. Pai, que essa palavra entre nos corações de cada um aqui, Senhor. Que essa palavra possa, meu Pai, tocar no entendimento de cada um, a ponto de abrir o entendimento de cada um, Senhor, em nome de Jesus, Pai.
que possa transformar as pessoas aqui, Senhor, em nome de Jesus, a ponto de alcançar as outras pessoas que estão lá fora, Senhor, em nome de Jesus, a ponto de somente na transformação das mudanças delas, Senhor, alcançar as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, assim como a sua palavra falava que a sombra do profeta lá curava, então somente as atitudes nossas aqui podem alcançar as pessoas, meu Pai, e nós podemos fazer muito mais, nós podemos ser servos, Senhor, em nome de Jesus. Então, Senhor, vem Espírito Santo e nos ajuda mesmo a ser servos, Senhor, nos ajuda mesmo, Senhor, naquele momento de se humilhar mesmo, Senhor, sem restrição, Senhor, em nome de Jesus, e entregar mesmo nossa vida para o Senhor, de entregar mesmo tudo que nós temos, tudo que nós temos foi o Senhor que deu mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Então, muito obrigado, Jesus. Se não fosse você, nada disso estaria acontecendo. Se não fosse pelo seu sangue derramado, Senhor. Se não fosse pelo seu sacrifício, pela sua entrega, Senhor. Oh, glória a Deus. Queremos te glorificar e te exaltar mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Aleluia.